Segundo dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, 63% das famílias brasileiras possuem dívidas. E uma das principais causas está na falta de um planejamento financeiro. E para entender um pouco mais sobre como controlar o orçamento doméstico, que recebemos aqui no estúdio Maria Alice Rodrigues, coordenadora do Programa de Práticas Sociojurídicas da Unicino. Seja bem-vindo à Conexão, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Pois é, no Prajur, no Programa de Práticas Sociojurídicas, nós temos um projeto que denominamos de Projeto de Apoio às Famílias Superendividadas. Este é um projeto em conjunto do curso de Direito e do curso de Serviço Social, juntamente também com o Poder Judiciário. E neste projeto, o nosso objetivo é justamente apoiar as famílias que estão em situação de superendividamento. E vocês conseguem, com certeza, professora, acompanhar então a realidade dessas famílias e por que elas estão tão endividadas? Então, é realmente essa questão da falta de planejamento, esse é o principal quesito? Nós podemos trabalhar com várias situações que levam ao superendividamento, mas sem dúvida a sociedade de consumo que nós vivemos, onde há um incentivo ao consumo, a facilidade do crédito, a facilidade das compras a crédito, tudo isso leva as famílias ao superendividamento. Mas nós temos assim alguns dados no decorrer dos anos já em que o projeto está sendo implementado, que em alguns momentos a situação de desemprego foi a causa maior de superendividamento, em outros momentos foram situações como, por exemplo, o divórcio, a morte de um ente familiar, enfim, são as mais variadas situações. Mas podemos dizer assim que em todas elas existe junto à falta de planejamento financeiro. Tem uma pesquisa recente agora do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que no total de pessoas que está com o nome sujo, pelo atraso do pagamento de contas, 46% admite que a dívida poderia ter sido evitada. 88% dos entrevistados declaram-se moderados ou conservadores na hora de fazer compras, mas 47% admitiram terem comprado produtos que nem chegaram a usar, professora. Então, por que isso é tão comum na nossa sociedade? Porque, na realidade, nós vivemos numa sociedade que incentiva o consumo, numa sociedade que incentiva a compra a crédito e o consumo assim, como uma forma de acesso, Hoje nós não falamos mais em cidadãos, mas falamos em consumidores. Parece que as pessoas se sentem incluídas quando elas são consumidoras e não quando na realidade são cidadãs dos seus direitos. Então, por exemplo, no nosso projeto, o que a gente procura trabalhar? A gente procura trabalhar com as famílias a ideia de que o consumo ele tem que ser planejado, a ideia de que é preciso evitar certas armadilhas da sociedade de consumo. Vocês observem o seguinte, hoje, os jovens, aos 18, 19 anos, começam a receber em sua casa, sem que tenham qualquer vínculo empregatício, às vezes, cartões de crédito. E para usar é tão fácil também, Ou seja, para usar basta fazer a primeira compra. Então, há um exagero na oferta de bens, um exagero de incentivo ao consumo. E se as pessoas e as famílias não estão preparadas para enfrentar, é fácil cair nessas armadilhas. Acaba virando uma bola de neve realmente, Sim. Um grande problema. E como é que essa pessoa, essa família, esse chefe de família, ele pode perceber que, bom, estamos endividados, a gente vai ter que frear agora? A partir de que momento? Quando recebe o salário e vê que não é o suficiente para pagar a conta ou é antes disso ainda? Nós podemos considerar assim, a pessoa está numa situação de superendividamento quando ela não consegue mais pagar as suas contas. Quando ela está ainda em condições de efetuar o pagamento, mesmo que com algum sacrifício, ela está endividada, mas a situação, quando sai do controle, quando começa, por exemplo, a pagar só parte do cartão de crédito, só a parcela mínima do cartão de crédito, é um sinal vermelho que foi aceso e que é preciso tomar alguma providência. Isso virou bola de neve, na verdade, a conta, professora? Sem dúvida. Então, no nosso projeto, por exemplo, além de fazer um trabalho, assim,
o devedor, né, aquela pessoa que está numa situação de superendividamento, ela procura o projeto, ela vai ser recebida por um aluno do serviço social que vai fazer já toda uma análise de quais são as suas rendas, quais são as suas dívidas, por que ela chegou àquela situação de superendividamento, e nós vamos chamar os credores para uma audiência de conciliação. Então, não se trata de um processo, se trata de uma audiência extraprocessual, porque é o devedor que já chegou numa situação de consciência de que ele precisa buscar uma solução, que procura o projeto. Então, é o devedor que quer pagar. Mas aí nós vamos chamar todos os credores para uma audiência de conciliação e tentar solucionar, né, aquela situação daquela família. Mas o que me parece de mais importante no projeto é que essas pessoas que participam do projeto depois são convidadas a participarem de oficinas que nós denominamos ou de planejamento financeiro ou de... E vocês conseguem ter esse acompanhamento mesmo para saber se a pessoa conseguiu ali, né, aprender? Sim, uma das etapas do projeto é acompanhar essa pessoa 3 meses depois que passou a audiência, né? Porque também na audiência, quando sai acordo de parcelamento ou de perdão de parte da dívida, seja o acordo, não importa que tipo de acordo que saia, quando há esse acordo, há o comprometimento também da pessoa que estava em situação de superendividamento de evitar recair nessa situação. E para isso é que ela vai participar das oficinas de planejamento para aprender, então, a lidar com essa situação, a evitar créditos que não sejam bons, a evitar as armadilhas da sociedade de consumo. Claro. Esse é o objetivo. Isso é importante. A gente contribuir para que essas situações não venham a acontecer e para que essas pessoas, com toda a família, porque essa é uma outra questão importante, é preciso que toda a família tenha a consciência da necessidade do planejamento financeiro. Claro, os pais conversarem com os filhos, todo mundo está ciente ali do que é possível e do que não é possível fazer. Exatamente, porque não adianta uma pessoa só preocupar-se com isso. É preciso que todos estejam envolvidos neste planejamento para evitar novas situações. Tá legal. A gente sabe que a comunidade pode procurar o Prasjur, né, Rodrigo? Mas que também está com inscrições abertas para os alunos aqui da universidade que queiram participar desse projeto que é tão bacana e que conseguem vivenciar na prática. A gente tem os contatos, né, Rodrigo? Isso, tem o blog unicinos.br/blogs/direito ou o telefone que é 3590-8797. Isso mesmo, o pessoal pode se inscrever, né, professora? Sem dúvida, este é o momento agora dos alunos do curso de Direito, Serviço Social, da administração que quiserem participar das oficinas do projeto, se inserirem e fazerem sua inscrição. Com certeza deve ser uma boa experiência. Professora, muito obrigada pela participação, pelas informações e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada.